Olá a todos, meu nome é Luciara Avelino, sou mestre e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, sou psicanalista formada pela Sociedade de Psicanálise Integral ou Trilogia Analítica e sou formada em Pedagogia, em Letras e Teologia. Hoje eu venho aqui falar com vocês, é uma satisfação grande de falar sobre problemas educacionais e a saúde emocional. Nós estamos vendo um panorama não muito satisfatório na educação, né? Acho que todos têm acompanhado aí as notícias. Em 2023, no final do ano, nós tivemos a notícia que 112 professores são afastados por dia em São Paulo por problemas de saúde mental. Gente, é um aumento de 15% no ano de 2023. Então vejam bem como é alarmante, né? 112 professores afastados por dia. A preservação da saúde mental de professores é desafio para as escolas. Vejam as dificuldades. A publicação da Fundacentro revela que síndrome de burnout, estresse e depressão estão no topo dos problemas de saúde. A revista Saúde Mental também trouxe o dado. Estudo: metade dos professores sentem-se tristes e com mal-estar psicológico. Uma grande parte dos docentes dizem sentir-se tristes, nervosos e agitados. O governo quer formação inicial dos professores com mais conteúdo sobre literacia emocional, diversidade e inclusão. E no finalzinho ali ele diz: ministro da Educação considera que o bem-estar dos professores tem impacto em toda a comunidade educativa. Então vejam bem, gente, o mal-estar psicológico, as doenças mentais na educação têm um impacto em toda a comunidade educacional. E isso inclui escolas, lares e toda a educação formal, informal e não formal. Em qualquer lugar onde tenha um educador, se ele tiver problemas emocionais, então você vai ter um ambiente muito ruim. E por último aqui, a jornada dos professores em 2024 começa pelos cuidados com a saúde mental. Então, lidar com as emoções, combater o estresse e gerenciar conflitos no ambiente escolar são questões cruciais para os educadores. Então, vejam bem, o problema está epidêmico, o problema está grave. Então, hoje eu queria falar um pouco com vocês como que a gente vai começar a tratar esses assuntos na educação. Ali vocês veem o iceberg, que é um gráfico que o Dr. Kepp traz nos trabalhos dele, falando que existe uma partezinha que está fora da água, que é a nossa saúde e o bem-estar. Mas existe uma parte submersa na água desse iceberg, fazendo analogia com a nossa vida psíquica, que não está bem, que tem patologias, que tem problemas. E como está submersa na água, essa parte fica inconscientizada. Então nós estamos estressados, nós estamos sofrendo de burnout, nós estamos com problemas, mas nós não conseguimos identificar qual é a causa deles. Nesse outro gráfico, vocês podem ver melhor que ele vai dizer que em cima não só é a parte boa, como ele falou no outro, mas também existe uma máscara. A gente finge que está tudo bem. É uma hipocrisia, porque no fundo a gente sabe que não está bem.
tem uma parte aí, 20%, que é a preguiça, luxúria, ira, avareza, gula, inveja, soberba, enfim, nossa psicopatologia. E essa psicopatologia, ela sufoca essa nossa parte de baixo do nosso interior, que tem beleza, que tem verdade, que tem o nosso bem. 70%, gente, da nossa base é boa. Então, os 20%, eles fazem uma capa, e também a máscara, né, para a gente descer no nosso bem. Então, há uma necessidade muito grande de conhecer isso, de saber disso, que o nosso bem está lá embaixo. Isso dá um otimismo, mas nós temos que saber como ultrapassar isso aí, como conhecer, como tornar consciente esse desconhecido. Vejam bem, vamos começar com a projeção. O Dr. Kepp vai falar no livro Origem das Enfermidades que tem 3 processos e que ele coloca nas 3 partes do livro. A primeira é a inveja, a segunda é a censura e a terceira é a projeção. Hoje nós vamos trabalhar um pouco mais na parte da projeção. O Freud foi o primeiro a falar sobre a projeção. Ele trouxe o conceito dizendo que é um mecanismo de defesa contra a consciência. Então, a pessoa precisa lidar, ela, por exemplo, vai a uma palestra e ela não consegue entender o que o palestrante está dizendo. Então, ao invés de ela aceitar isso e passar a estudar mais, passar a interagir com o outro para ver se entende mais, se ela tem o ego fraco, o que acontece? Ela vai dizer, bom, esse palestrante não é muito bom, ele não tem uma boa dicção, ele não fala bem. Então, ao invés de eu aceitar e ter consciência do meu problema, meu ego é fraco, eu não consigo. Então, eu pego essa consciência e jogo no palestrante. Então, a projeção vai seguir esse lema, o problema vem de fora. E isso é uma defesa contra a consciência que eu precisaria ter de que eu não sei, de que eu não tenho essa capacidade que eu penso. Então, essa é a projeção. Agora, vamos ver alguns exemplos. A pessoa nervosa que acha que os outros estão nervosos. É muito comum isso, né? Você fala, calma, calma por quê? Eu não estou nervosa. Então, ela está nervosa, mas não percebe. Uma criança desastrada que bate a cabeça na mesa e a mãe ajuda na projeção, fala, a mesa é culpada, filhinho, bate nela, fala, mesa feia. Então, desde pequeno, aprendendo a ver o mundo como perigoso e não que ela correu, que ela é desastrada. Vejam bem o mecanismo como ele acontece desde criança. E pais que não têm essa ideia da projeção e pais projetivos vão tender a fazer isso com as crianças, tá? Sempre desculpando a criança do problema que ela tem. Então, Norberto Kepp, no livro Origem das Enfermidades, ele vai dizer, na projeção, o ser humano vigia o semelhante para não se ver. Olha que interessante. Ele vigia o outro para ele poder não ter consciência do próprio problema. Então, outros exemplos de projeção. O vovô leva o netinho para o zoológico, a criança tem medo do leão e fala, vovô, você está com medo, né? Então, a criança tem medo, mas ela projeta no vovô. Filhos reclamam que não estão gostando da escola. Então, eu coloquei ali averiguar. Os pais têm que averiguar o que está acontecendo na escola. Pode ser um caso de bullying, pode ser alguma coisa grave, mas muitas vezes a criança ou o jovem não quer ter consciência de que não sabe, não quer ter consciência de que
é inferior aos outros, os outros têm mais capacidade de desempenho. Então, ela pode não estar gostando da escola por isso, tá? Então, essa reclamação os pais precisam checar o que está acontecendo. Muito provável de ser uma projeção. O desinteresse nas aulas. A criança, é muito comum nos jovens, né, perder o interesse. Por quê? Porque está vendo na aula um problema dele ou dela. A preguiça, por exemplo, acha que a aula é ruim, o professor é monótono, mas ela precisaria ver o quanto ela é monótona. Tá? Então, pode estar havendo muitos casos de projeção. A pessoa perde as chaves ou celular e imediatamente pensa que alguém pegou. Né? E também, no caso dos professores, ocorre muito de acharem que o problema é da escola, de acharem que a direção não os valoriza. Tem que ver, os casos acontecem mesmos, mas muito disso pode ser projeção. Então, a gente tem que fazer uma autoanálise, se realmente o que está acontecendo com a pessoa é real ou é uma projeção. Porque se a pessoa perceber que for projeção, gente, ela ganha muito. Ela ganha um outro ânimo. Porque a projeção faz a pessoa sair dela. Então, ela sai, então ela já não conecta com a realidade. Ela perde a noção do mal que ela tem, mas ela também perde a noção do bem. Então, ela fica desconectada da realidade e vai se sentir mal. Aí, vem a Melanie Klein e vai falar da identificação projetiva. Ela continuou o trabalho do Freud, só que ela vai dizer o seguinte, que a pessoa tenta controlar ou influenciar os sentimentos e ações dos outros através da projeção para que eles se comportem de acordo com sua projeção. Então, não é só projetar e pronto, no outro. Quem pegou minhas chaves? Não. A pessoa fica identificando o tempo todo o outro. Projeta e fica monitorando o outro para controlar, para que a pessoa sempre seja a culpada dos próprios problemas. A pessoa vê suas tendências destrutivas e agressivas no outro, geralmente alguém próximo, passando a atacá-lo como se fosse o culpado de todos os seus problemas. Então, vocês estão vendo que às vezes, em casais, acontece muito isso. Essa identificação projetiva de ficar apontando para o outro o tempo todo, não dá trégua. Porque se a pessoa parar de identificar os problemas dela no outro, o que vai acontecer? Ela tem que ver os próprios problemas que ela tem. Então, ela não quer. E isso causa angústia. Isso causa ansiedade. E essa ansiedade a pessoa quer aplacar na identificação projetiva mais forte. Então, isso a Melanie Klein foi fantástica em apontar esse problema. Agora, eu queria falar da identificação projetiva de Norberto Kepp. Porque daí ele vai fechar assim, com chave de ouro essa questão da projeção. Norberto Kepp vem e ele adiciona elementos ao que a Melanie Klein falou. Então, o Dr. Kepp vai dizer, a pessoa, na identificação projetiva, ela precisa rebaixar sua capacidade intelectual e ética e colocar no semelhante suas ideias delirantes. Olha bem. Ela rebaixa a capacidade intelectual, porque ela sabe que, no fundo, o problema é dela. Então, ela precisa abaixar essa capacidade para pegar esse problema e jogar no outro. Ele vai dizer que, fundamentado na inveja e na inversão, que impedem o desenvolvimento do indivíduo. Então, nas ideias delirantes, na inveja e na inversão, a pessoa não se desenvolve, porque ela não vê a inveja dela e não vê a inversão. Outro prejuízo da identificação projetiva é a falta de contato da pessoa consigo mesma, como se deixasse de existir, sendo dependente
do que projeta. O que percebe está no outro. Olha que coisa interessantíssima. A pessoa deixa de existir. Ela não tem... Porque como ela pega o problema dela e joga no outro, então ela perde a noção dela, de quem ela é, o problema que ela tem. Então, ela fica o tempo todo dependendo de como o outro vai reagir, de como o outro está recebendo aquela projeção. E, evidentemente, que isso causa uma série de problemas interpessoais. Quem que vai aceitar um problema que não é dele? Então, isso gera irritações e problemas de alta natureza. Outra coisa que o Dr. Kepp diz é que a pessoa não assume seus erros, como se eles não existissem, ficando livre para praticar o mal, estragando a própria vida e dos outros. Então, tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo o que acontece na identificação projetiva? Identificou e fica monitorando. E o Dr. Kepp, nesse trabalho, completou bastante o que a Melanie Klein falou. E agora nós vamos ver, além disso que o Dr. Kepp completou, ele vai trazer uma novidade, uma descoberta fantástica, que é a idealização projetiva. Então, vamos lá. Tudo isso, identificação, a projeção, e tudo está na terceira parte do livro A Origem das Enfermidades, tá? Como é que ela funciona? Para a gente começar, eu gostaria de fazer um exercício. Eu queria que vocês colocassem aí, ou imaginassem, uma situação, uma pessoa que irrita vocês. Então, vou dar um tempinho, pensem aí, anotem no papel o que irrita você. É o trânsito, é a desorganização do outro, é a preguiça do filho, é o jeito que o chefe fala. Coloque aí, por favor, anotem aí o que irrita você. Vamos considerar que o trânsito seja uma dessas irritações que você possa ter. Então, porque é uma coisa muito comum em São Paulo, né? Então, você tem o trânsito, você está em casa, você vai para o trabalho, né, para a escola, e normalmente você gasta 15 minutos nesse trajeto. E o seu plano é, bom, eu sei que São Paulo tem trânsito, então eu vou considerar 45 minutos e vai dar tudo certo. Só que quando você chega aqui na Marginal, quem conhece São Paulo sabe bem, a Marginal está entupida. Aí começa, meu Deus, que coisa. E aí a pessoa começa a ficar muito irritada. Por quê? Porque 15 minutos não bastaram, 45 minutos não bastaram, e vai 1 hora e você não consegue chegar na escola. Né, no seu trabalho como professor ou qualquer outra profissão, aí chegar no trabalho. Então, aí vem a pergunta, a minha irritação vem do trânsito ou dos meus planos que não deram certo? Porque quem mora em São Paulo sabe que nós aqui temos trânsito o tempo inteirinho. Até de noite, às vezes até de madrugada, você tem trânsito. Então, não é uma novidade você ter trânsito e ficar parado muito tempo. Então, a irritação vem do trânsito, mas eu sei que tem trânsito. Então, fica assim uma neurose. Como é que eu vou ficar nervosa com uma coisa que eu sei que vai acontecer? Né? Que essa é a definição de neurose. Eu olho para a realidade e não aceito. Eu sei que tem trânsito, mas eu não aceito. Mas é isso mesmo? Ou os meus planos não deram certo? Qual foi? Vocês entenderam aqui? Então, a minha irritação é que eu queria ter chegado lá na hora, meus planos não deram certo. Então, agora, vocês podem ver aí o que vocês anotaram. A sua irritação foi da desorganização dos seus filhos?
Então, será que essa irritação foi realmente do filho que é desorganizado ou que você gostaria que seu filho fosse muito organizado? Será que você fez uma ideia perfeita de como você gostaria de que o seu filho fosse organizado? Ou seus colegas de trabalho, que não vão tão rápido quanto você gostaria? Será que você não idealiza isso? Estão vendo que nós estamos entrando no campo da idealização? Eu faço uma ideia, eu gostaria que as pessoas ou as situações fossem do jeito que eu imagino. Isso causa muita frustração, gente. Muita. Porque, obviamente, o mundo não é como a gente quer. Ele é como ele é, gente. Idealizar o filho. Idealizar um aluno. Eu gostaria que o aluno fosse assim, levantasse a mão na hora de falar, que fosse contente para a escola, que seja feliz. Olha como a gente imagina. Mas, na realidade, como é que eles são? Chorões, difíceis, raivosos, tristes. Então, eu não lido com a criança como ela apresenta, como ela é. Eu quero uma criança assim, bonita, bela, bacana. E quando eu me deparo com o que eu tenho, aí eu falo, não é assim que eu queria. Então, isso cria uma distância muito grande entre você e a criança, entre você e o adolescente. Tá? Então, a idealização nos distancia da pessoa. A escola também idealiza. O diretor da escola idealiza o coordenador. Ele tem que ser uma pessoa X, Y, Z. O coordenador idealiza o professor, como ele deve ser, como ele deve tratar, como ele deve fazer suas aulas. E o professor idealiza o aluno. Tem que ser bonitinho, sentar lá na frente, levantar o dedo na hora certa, participar. Mas, na realidade, os professores têm muitos problemas. Então, se o diretor ou coordenador idealiza, então necessariamente vão aparecer brigas, disputas, irritações e mágoas, angústias, né? Então, seu filho ou seu aluno sente que você não gosta dele como ele é, porque você quer um filho diferente do que ele é. Se não é o que você espera dele, ele não é o que você espera dele. E muitas vezes ele nunca vai conseguir ser o que você imagina, o que você quer. Então, muitos pais idealizam filhos, querem que eles tenham uma profissão, sejam engenheiros, médicos, bailarinos, etc. E os filhos, não têm, inclusive, nem dom para aquilo. Não tem nem, às vezes, uma capacidade intelectual para aquilo. Então, aí não trabalha com a realidade. Então, gera uma tensão muito forte. É muito comum nas escolas, as professoras falam que os pais chegam e falam, puxa, mas o meu filho ainda não é alfabetizado. A criança tem 2 anos e o pai e a mãe já querem que eles sejam alfabetizados. Então, é uma exigência da idealização. E não vê a faixa etária na qual eles estão ali, né? Então, é uma forma muito ruim de lidar com os problemas. Pais exigem da escola por não saberem lidar com os filhos e esperam que a escola o faça. Quer dizer, o pai idealiza e leva o filho sem condições, sem ter tido educação em casa, leva para a escola, paga e quer que a escola faça que a criança entre na idealização dos pais.
Então, isso gera um problema muito grande nas escolas. Os exemplos dos pais e muitos professores assim ficam também dando palestrinha para a criança, falam. Esse é um exemplo que a Eunice sempre dá, que eu acho muito bacana, que dão palestrinha para as crianças, que abrem o baú e trazem todos os problemas antigos para a criança, assim, querendo que a criança seja alguma outra coisa assim na reclamação. E qual que é o efeito? A criança nem vai escutar mais e não vai obedecer, porque ela sabe que cada vez vai ser a mesma coisa. Então, aí vem a questão, por que as pessoas se irritam tanto? Então, muitas vezes, pelo grau de idealização. Tá? Idealiza. Por exemplo, namorados, né? Quando uma mulher, uma jovem, conhece um rapaz e ela quer... Quando ela entra na idealização, ela fala, nossa, como ele é bonito, como ele é inteligente, como ele é capaz, como ele é bacana. E os colegas olham e falam assim, puxa, mas eu não estou vendo essa pessoa ser tudo isso. E a pessoa, na idealização, ela vê o que não existe. E, passado um tempo, às vezes, quando mora com a pessoa, ela percebe que a pessoa não é tudo aquilo que ela imaginou. Então, aí, ela cai no oposto. Ela não quer uma pessoa que não satisfaça a própria idealização. E aí vem a pergunta, por que idealizamos tantos outros? Porque nós idealizamos muito a nós mesmos. Então, eu quero uma pessoa muito assim, acima do que ela seja muito inteligente, muito bacana, porque eu também tenho a ideia que eu sou muito maior do que eu sou. Então, eu idealizo o outro porque eu me idealizo também. Então, a chateação, assim, a decepção vem por causa disso. Vocês estão entendendo, né? A idealização. Espero que seja bom para vocês, porque isso acomoda o nosso ser, assim, ajuda muito nas nossas situações a reflexão. Será que eu estou idealizando? Será que eu estou trabalhando com a realidade? Outro exemplo que vocês podem pensar, né? Preguiça. É terrível, eu fico muito irritada com pessoas preguiçosas, pessoas desorganizadas. Mas aí você poderia parar um pouquinho e pensar, não seria bom trabalhar com pessoas ativas, trabalhar com pessoas que não têm preguiça? Mas isso é possível na realidade? Trabalhar só com pessoas ativas? Existe isso? Aí você vai ver que o que você quer é uma irrealidade. Né? Um outro exemplo muito comum é o barulho. Barulho me irrita muito. Agora, é possível no seu ambiente de trabalho, em casa, com crianças pequenas, às vezes, não ter barulho? Então, a gente idealiza uma coisa impossível de existir e sofre porque a gente quer o que não é possível. Tá? Então, eu acho muito bacana a gente pensar sobre isso. Então, olha, prestem bem atenção nesse trecho do livro. Penso que é melhor arranjar outra mulher, porque a atual não tem responsabilidade, falou CH, um cliente, na sessão de análise com o Dr. Kepp. O Dr. Kepp disse, o senhor quer uma companheira conforme sua idealização e não de acordo com a realidade. Por esse motivo, não fica com mulher alguma. Olha que interessante. O que se nota nos indivíduos muito paranoides é que eles querem viver de acordo com seus delírios de grandeza, desejando encaixar todos em suas idealizações absurdas. Por esse motivo, se tornam de muito difícil relacionamento, porque não aceitam viver no plano real. Então, notem, esse senhor já não quer mais a mulher dele, quer outra. Ah, não, essa aí não tem responsabilidade, não vou ficar com ela, não. Quer dizer, ele teria que lidar
com essa irresponsabilidade da companheira dele. Não, ele quer outra que seja totalmente responsável. Então, a realidade dele é essa. E se ele trabalhar, conversar com a pessoa, se ele lidar com essa situação, ele vai melhorar muito o relacionamento. Porque se ele for com essa perspectiva, é melhor arrumar outra, aí qualquer coisinha que a outra fizer já é motivo de desistir do relacionamento, tá? Então a pessoa quer uma idealização absurda que não vai existir, né? Se você aceitar a pessoa como ela é, você trabalha com a realidade. É aquele ditado que os portugueses falam, que eu acho super bacana. Eles dizem, é o que temos. É melhor sermos o que somos, gente. É o que temos, é os filhos que nós temos, é o marido que eu tenho, é o trabalho que eu tenho. É esse aqui que eu tenho que lidar com ele. E como é que eu vou fazer isso? Aí entra, né, se você trabalhar um pouquinho com a sua idealização, você vai perceber, bom, é isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sei que meu filho é preguiçoso. Então, eu tenho que... Qual é a atividade que eu posso fazer para tirá-lo do marasmo? Aí você vai começar a trabalhar com o problema, a lidar com ele. E posso afirmar que o seu filho vai gostar muito, porque ele também não gosta de estar na atitude de preguiça. Causa muito mal-estar. Aqui é aquilo que eu falei, né? O exemplo que eu dei da menina que está idealizando o namorado, né? Então, quando ou a gente está lá na idealização da pessoa, e nesse sentido, a gente tem muita carência de elogios. Puxa, como ele é bacana, como é que é. Então, e também quando nós estamos na idealização de nós próprios, como nós não estamos na realidade, é uma atitude artificial eu idealizar que eu sou ou que eu tenho uma qualidade que eu não tenho. Então, eu vou necessitar de uma aprovação social. Então, eu vou exigir do outro que me elogie. Então, eu fico sempre nessa carência, nesse desejo de que os outros me elogiem. Isso é socialmente muito chato para quem está do seu lado, né? Então, quando não estamos lá em cima na idealização, aí o que acontece? A gente cai lá embaixo na própria desvalorização. Então, ou eu sou muito boa, muito inteligente, fico me vendo muito lá em cima, e quando eu vejo que não é, ou tenho uma situação que me mostra que eu não sou tão importante assim quanto eu penso, então aí eu começo, eu não presto para nada, a vida é muito difícil, eu não quero nem viver, aí cai na desvalorização. Então, o CAP vem nos mostrar que temos que conscientizar as nossas projeções, temos que conscientizar os nossos problemas para estarmos na realidade. Ver os problemas para eu ver também todas as minhas capacidades, todo o bem que eu posso desenvolver. Aí eu fico no neutro, né? Eu fico naquela parte boa da energética, que vai me trazer muitos insights, muitas ideias novas, muita valorização da vida, inclusive, né? Então, é uma visão muito otimista, ver os problemas para subir. Aqui, olha uma coisa interessante também. De onde vem a dificuldade em trabalhar em equipe? Pode estar ligada à idealização. A pessoa vai pensar, é melhor fazer tudo sozinho, né? Sozinha, porque afinal de contas, eu é que faço melhor o trabalho. Então, vejo a dificuldade em trabalhar em equipe está muito ligada à idealização. Eu sou a melhor, eu é que faço mesmo. E muitas vezes a pessoa faz muita coisa só para se ver grande. E ela poderia estar usufruindo
tanto de a energética da equipe, a ressonância com o outro, o trabalho em equipe, que ele tem muita força, né? Muitos líderes não conhecem essa força do trabalho de equipe. Então, gente, nós temos aí a FATRI, a Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Eu sou a coordenadora do curso de Pedagogia. Nós temos vários cursos de extensão. Temos a faculdade tem os cursos presenciais e temos a Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, que é EAD. E nós trabalhamos com esses aspectos psicossócio-emocionais em todos os nossos cursos. E eu gostaria de falar para vocês que nós temos um curso especial, que é o SOS Pais e Professores, é um curso de extensão, ele é curto, em que nós tratamos exatamente desses problemas é um SOS mesmo. Quando você tem problemas sérios, quando não está dando conta, professores que estão aí à beira do burnout, à beira do desespero. Então, venham, nós temos aí um alento grande para a pessoa começar a entender esse aspecto psicológico, esse aspecto emocional envolvido aí, que dá um desespero bem grande, né, em trabalhar. E isso tem condições de regredir, tem condições de voltar à felicidade, tem condições de trabalhar com uma simples conscientização pode dar um alívio incrível. E dia 22 de março também nós vamos ter o início do curso Terapia em Sala de Aula, Educação e Conscientização, que é o curso de pós-graduação, que para os educadores é uma mão na roda, viu? Aconselho aí a todo educador fazer esse curso para ter esses elementos, essa base socioemocional para poder trabalhar. Né? Porque, olha, gente, lidar com as emoções não é fácil. E elas destroem a nossa vida afetiva e a nossa saúde. Então, nós precisamos urgentemente trabalhar com elas. Lidar com as emoções dos outros é, assim, muito difícil também. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, trabalhar com a nossa emoção, ter segurança interior, fortalecer o nosso ego, para depois você conseguir trabalhar com a emoção dos outros, tá? Segurar a barra, ver o que está acontecendo com o outro, porque muitas vezes o outro não está brigando com você. O outro está brigando com ele mesmo, mas está usando você. Então, quando você entende esse mecanismo, aí você tem até dó do outro. Ele está se afogando nas emoções dele. Então, você consegue lidar melhor. Tá? Então, como ficar razoavelmente bem no ambiente de trabalho, né? Especialmente no ambiente escolar, que todos os problemas sociais acabam no colo do professor, né? Do coordenador e do diretor. Então, nós precisamos muito da ciência da psicossociopatologia de Norberto Kepp para dar respaldo para a gente conseguir trabalhar com os problemas emocionais. Eu gostaria de terminar falando que quem é da área de educação sabe bem, principalmente na pedagogia, que é exigido agora as competências socioemocionais da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. É uma lei que precisa ser estabelecida em todas as instituições de ensino, né, da educação básica. Então, se vocês prestarem atenção, olha, só nesses 3 aspectos, nessas 3 competências, vocês vão ver que o nosso trabalho aqui da psicanálise integral, da trilogia analítica e da FATRI vão dar um respaldo importantíssimo para isso. Olha o primeiro ponto, lidar consigo mesmo. Então, é o autoconhecimento.
está na base de tudo que eu falei hoje. Autopercepção, que é o autoconhecimento, autoestima, resiliência. Como é que você vai trabalhar com a resiliência se você está idealizando, se está sufocado, sufocada nas suas emoções de projeção? É impossível. É impossível ter autoestima, né? Lidar com os outros, que eu falei agora há pouco. Como é que está a sua comunicação? Como é que estão os seus relacionamentos? Lidar com os desafios que aparecem a todo momento. Lidar com criar, como é que você vai ter cabeça, como é que você vai ter as suas emoções organizadas para criar estratégias, escolha socialmente responsável. Como é que está o seu interior para conseguir fazer isso? Como é que está o seu interior para ter um mínimo de alegria e felicidade, né? Então, gente, termino aqui com essa frase do Dr. Kepp, do livro A Libertação. O grande objetivo da educação tem que ser no sentido de conscientizar o aluno sobre as atitudes que ele adota contra toda a maravilha que existe na vida em seu interior. Então, isso vale não só para o aluno, mas para o professor, para todo educador. E eu digo educador, é o pai e mãe também em casa, que nós temos que conscientizar os problemas para a gente voltar lá naquele triângulo em que a base é o bem, a base é ser feliz, a nossa essência ela é boa, ela é bela, ela é verdadeira. A gente tem que voltar para essa base, tá? Então essa é a minha mensagem hoje. Nós temos que ser felizes, nós temos que trabalhar com alegria, senão tem alguma coisa errada na nossa vida, tá? Então muito obrigada. E espero que vocês tenham entendido hoje essas emoções que atrapalham muito a nossa vida na educação. Então, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.